Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, né? A primeira vitória do Brasileirão em casa e o Cruzeiro vencendo o Grêmio, saindo, né? Até que enfim, dessa zona de rebaixamento, né? Assim, em relação ao jogo, um jogo bem que o Cruzeiro não sofreu tantas, né, assim, soube controlar o jogo. Poderia já ter saído com uns 3-0, 4 no primeiro tempo, mas acabou tendo, ainda estando com essa questão dessa dificuldade, né, nessa finalização ali, né, naquela área do gol. Apesar que também, né, o Everton goleiro fez boas defesas, né, mas o Cruzeiro acabou não conseguindo fazer o gol no primeiro tempo, tal, né? E aí essa grande questão, né? A gente teve outros jogos que o Cruzeiro também não soube aproveitar, né? Principalmente acho que ficou o jogo da Católica, né? Que o Cruzeiro poderia ter saído vencendo no primeiro tempo, não saiu, né? E acabou, né, levando até a virada. Então foi interessante de ter conseguido, né, tirar coisas que se pode tirar desse jogo, é essa questão de que, né, o Cruzeiro tem que, claro, melhorar essa finalização, mas conseguiu fazer o gol, né, bem no início do segundo tempo e conseguiu também ampliar, né, ficou um 2-0 e não sofreu assim muito no jogo, teve, claro, algumas chances, né, no primeiro, mas no segundo tempo acho que o Cruzeiro soube, jogou até melhor, assim, né, soube controlar bem mais. Em relação aos jogadores, assim, uma partida muito boa, assim, do Romero, Caio Jorge já entrando, né? Tá ainda sem essa questão de, acho que posicionamento ali, aquela do Christian, ele não costumaria errar se ele já estivesse treinando com o time há um tempo, mas, né, jogadores entrando muito conectados, muito concentrados, né? Que partida do Jonathan Jesus, assim, é mesmo substituindo o Djalma, né? Fez uma partida muito boa. Como o Romero faz diferença, né? Nesse time, assim, né? E pro Lucas Silva, né? É importante ter, às vezes, alguns jogos de, né, descanso, assim. Fagner também, né? A gente é o que a gente acho que já sabe, se, né, assim, quais jogadores que o Cruzeiro vai poder contar, né, assim, ao longo né, até esse início da Copa, né, que é quando vai abrir janela de transferência e tal, e o Cruzeiro deve trazer reforços. Mas, né, foi um jogo que, igual eu falei, né, o Cruzeiro soube controlar o jogo, Matheus Pereira jogando muito também, né, principalmente ali no meio do campo. Se, né, fosse tivesse em outra região do país, com certeza estaria na lista da Copa, né? Mas assim, Cruzeiro, né, quando o coletivo funciona, tal, quando os jogadores estão entrosados, né, o Cruzeiro funciona. Temos ainda Matheus Cunha no gol, né? Aí não dá para saber se por questão, né? É só a parte interna que vai saber responder, se é mais por uma questão de tá jogando melhor mesmo, treinando melhor que o Otávio, ou por questão de, né, de pegar de confiança mesmo do treinador, ou porque tá treinando. É, outra questão é, igual eu falei, o Cruzeiro não. A bola acabou não chegando, né, muito no goleiro. Então, tem isso, né? Quando não tá chegando, assim, no goleiro e tal, dá pra. A gente não tem passado perigo, não tem tido problemas, né? A questão é quando chega, né? Mas nesse jogo, por exemplo, né, a defesa ali já conseguiu, né, ser bem efetiva e tal, a bola chegou muito pouco pra ele mesmo, assim, né? Teve uns desarmes ali do Fabrício Bruno, né, que tá voltando no que a gente esperava, né? E que então, né, tá. O Gerson ali também, eu acho que com o Matheus Pereira principalmente conseguiu. E o Romero, né, que queria ficar com a bola ali depois no meio de campo, né? Não passava pro lado do Grêmio, ficou, né? O Grêmio conseguiu ter uma posse de bola, né? Então acabou não chegando muito na área do gol, né? Mas não sei, né, se no próximo jogo que é o da Copa do Brasil, né, contra o Goiás, se
vai ser o Matheus Cunha, o Otávio, né? Mas, assim, mostra que o treinador, sabe, né? Tá colocando quem tá treinando bem, e quando não tá colocando uns que a gente considera melhor é por questão física mesmo, pra poupar, né? Porque a gente sabe que vai ter, né, essa parada até a Copa, né? Com jogos importantes, né? Já a primeira fase da Libertadores, né? Que classificam os dois melhores de cada grupo, e também Copa do Brasil já vai estar decidido. Então, tinha que sair, né? Que eu acho que foi o mais importante desse jogo, além do jogar bem, sair da zona. Então agora já tem, né, menos uma preocupação. Claro que é importante, né? No Brasileirão vai enfrentar o Remo sábado, então é importante vencer o Remo. Também não adianta, né, ter ganhado do Grêmio em casa e perder pro Remo. Então, é tentar pelo menos tirar um pouco dessa pressão em relação ao brasileiro para conseguir, às vezes, né, porque os jogos contra o Boca não vai ser fácil. Eu acho que nenhum da Libertadores vai ser fácil. O Cruzeiro poderia estar né, mais suave, assim, não que estaria numa situação fácil, né, mas tá com menos pressão, mas não conseguiu, tal, o jogo da Católica. Então, né, pelo menos às vezes no brasileiro, tirar um pouquinho dessa pressão para conseguir, né, esses dois jogos da Copa do Brasil e os que faltam da Libertadores, que principalmente, né, do Boca tem que vencer, né, e tentar ou o primeiro, né, ou o segundo nesse grupo. Bom, igual eu falei em relação ao jogo, foi isso, né? Foi um jogo muito bom do Cruzeiro, assim, né? Bem concentrado, com os jogadores dando o seu máximo. E uma coisa que tem chamado a atenção, assim, nas entrevistas do Arthur Jorge né, bem dentro da realidade, né? Ele não faz jornalista que já vão ter que trabalhar, minha filha, porque se perguntar de jogador específico e tal, ele não vai responder, né? Já deu pra perceber isso. Então, né, jornalistas vão ter que trabalhar, assim, mas uma entrevista coletiva muito boa, muito coerente, né, com aquilo que a gente tá vendo, assim, sabe? Então, mostra uma confiança, né? Mostra que o Cruzeiro parece estar voltando nos trilhos, assim, né? E ele muito feliz de estar aqui, né, no Cruzeiro e tal, né? E agora é ir acompanhando, esperar, né, até essa data FIFA, né, pra ver quais são tentações e tal, né, e o Cruzeiro, né, até lá é se classificar mesmo na Libertadores e para a próxima fase da Copa do Brasil e, né, melhorar a posição no Brasileirão. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí também o que vocês acharam. Ah, uma coisa, né, que eu tenho arroio também, né, ontem tava querendo, né, assim, como aí, né, descansado e tal, desequilibra, né, assim, o jogo, né, traz o jogo pro Cruzeiro, né, tanto que no jogo contra o Corinthians, né, da Copa do Brasil, ele consegue fazer 2 gols, né, então como desequilibra Neisser também, né, assim, ainda falta a questão da pontaria, né, mas é a pontaria, né, mas ele tem essa tirante do Caio Jorge, que ele vai até, eu acho que por ser mais novo, vai, né, roubar a bola e tal, ele tem a corrida mais rápida ainda do que o Caio Jorge. Você vê que se ele entrosar com o Matheus Pereira ali, ele vai estar sempre no lugar certo, porque o Matheus Pereira já tem um feeling diferente, né, tal, a jogada, então né, ele tem que ter alguém que acompanhe esse pensamento dele. Parece que o líder, né, tem muito disso e tá sempre bem posicionado. A questão ainda é a mira, mas aí eu acho que é com o tempo mesmo, ganhando confianças e tal, né. E foi bom já ter tido a entrada do Caio Jorge e tal, né? Pra ir também tirando talvez, né, um pouco da preocupação do Neisser e tal, quando entrar mais tranquilo, que talvez essa tranquilidade faça ele acertar melhor, né? Então foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo.